18 de abril de 2018. Jadson e Michael são as novidades do Corinthians para o jogo de daqui a pouco contra o Independiente na Argentina. Partida vale a liderança do Grupo 7 da Libertadores. Everton é apresentado como o 9º reforço do São Paulo para 2018. E o ponta esquerda só deve estrear com a camisa tricolor no jogo do final de semana. No Palmeiras, o assunto é a má fase da equipe que não vence há 3 jogos. E também do meia Lucas Lima, que pode perder vaga na equipe titular. Com 4 dos 5 gols que marcou na carreira como profissional feitos no Pacaembu, Rodrigo nunca balançou a rede na Vila Belmiro. Mas ele espera realizar esse sonho semana que vem, contra o Estudiantes, pela Libertadores. Você vai ver também o tropeço do Barcelona no Campeonato Espanhol e a goleada que garantiu ao Bayern de Munique uma vaga para a final da Copa da Alemanha. Vem pra cá, vem com a gente que hoje o programa tá chuchu, beleza? O Gazeta Esportiva está no ar. Hoje, 9h45, o Coringão visita o Independiente da Argentina em confronto válido pelo Grupo 7 da Libertadores. Pensando em reassumir a liderança da chave, a equipe de Fábio Carille planeja voltar para São Paulo com um bom resultado diante do maior campeão da história do torneio com 7 títulos. Veja a preparação do Timão para o duelo de logo mais. O centro de treinamento do Racing foi o palco do trabalho dos jogadores do Corinthians ontem à tarde. E o Timão terá novidades para o jogo diante do Independiente. Jadson e Maicon voltam ao time, respectivamente, nas vagas de Matheus Vital e René Júnior. O Jadson hoje, nessa formação, ele é nosso titular. Eu levei ele para o jogo contra o Palmeiras sem estar em suas totais condições, em suas melhores condições. Foi pela grandeza do jogo e saber que eu poderia usar ele 60 minutos. Então a gente preferiu tirar ele nesse momento para ele fazer um trabalho lá. Ele trabalhou sexta, sábado, 2 períodos o tempo todo, porque agora até a parada para a Copa são 17 jogos e a gente não vai ter tempo para respirar. Então foi o momento que nós achamos para que ele melhore essa condição física dele. A questão do Michael eu tenho que trazer outros jogadores porque há a possibilidade de uma saída dele para até ver o meu grupo. O René necessita também de um ritmo de jogo e não é numa Libertadores que eu vou dar ritmo de jogo para um jogador, por isso a volta do Michael. A dúvida fica por conta do zagueiro Henrique, que está com dores no pescoço e será reavaliado momentos antes do jogo. Caso ele não possa atuar, Pedro Henrique será o titular. Depois das atividades, os jogadores fizeram um reconhecimento de campo do estádio de Avejaneda, palco do duelo desta noite. Esse negócio de jogar em casa e jogar fora assim é um pouquinho complicado de saber o que é melhor, né? Se a gente ficar atrás, um resultado adverso aqui, a gente tem que partir para cima em casa e muitas vezes essas equipes argentinas sabem jogar sob pressão, né? Então é um pouquinho difícil saber o que é melhor, por isso que eu gosto de pensar de jogo a jogo, que a gente faça e leva pontos daqui da Argentina, que vai ser muito importante. Assim, o Corinthians deve ir a campo com o Cássio no gol. A defesa composta por Fagner, Balbuena, Henrique ou Pedro Henrique e Sid Clay. Mais à frente, Ralf e Maicon. Completam os titulares Jadson, Rodriguinho, Romero e Cleison. Técnico, Fábio Carille. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É um Corinthians, como o Carille tem escalado ultimamente, sem uma referência no ataque. É a opção que ele tem, até porque falta esse homem finalizador, deve ser o Roger que vai chegar. E quando o Roger chegar, aí a gente fica já especulando quem que ele vai tirar do time para ter um homem de frente, um homem de área. Mas ainda assim, essa formação tem dado resultado. O Corinthians foi campeão paulista com essa formação. Não tinha o Cleison, mas tinha o Matheus Vital, que fez um bom papel ali, atuando pelo lado esquerdo do campo. Vai ser um jogo muito difícil para o Corinthians, como sempre é enfrentar um time argentino na Argentina. A torcida canta o tempo todo, apoia, incentiva. Claro que o time do Independiente não é aquele mesmo time que foi campeão da Copa Sul-Americana no ano passado. Muito pelo contrário, perdeu jogadores importantes. Ainda assim, é um time difícil, né? É a rivalidade Brasil e Argentina. Então, o Corinthians, qual a melhor maneira de jogar? O Carille falou que não sabe. Eu entendo que o Corinthians vai ficar um pouco mais fechado atrás, esperando para explorar o contra-ataque. Tem uma defesa muito sólida, o Corinthians é o grande ponto forte do Corinthians, é a defesa,
mas também tem vacilado muito no jogo aéreo. A maioria dos gols que o Corinthians tem tomado é de levantamento para a área. Se não de cabeça, alguma falha de marcação, mas sempre de bola parada. Sempre com essa bola alçada na área. Então tem que tomar cuidado com isso. E quando tem a posse de bola, não dá para abdicar do jogo. Tem que buscar o ataque. E com o Jadson, com o Rodriguinho, com o Romero e principalmente com o Cleison, tem qualidade para de repente surpreender e fazer um gol. Concorda comigo, Flávio? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. É um jogo que tem esse fator, o time do Independiente é bom time, perdeu algumas peças sim, mas tem peças interessantes, jogadores que vão participar da Copa do Mundo, inclusive de outros países, não só da Argentina, por outros países. E tem um toque de bola bom e usa bem o fator campo, né? O Estádio Libertadores da América, é o nome do estádio. Estamos falando aí de 8 títulos de Libertadores, né? Um jogo com 8 títulos de Libertadores. Portanto, é um jogo legal, um jogo que promete muito. Se o Corinthians conseguir um empate, ele segue na liderança da chave. Se ele perder o jogo, ele cai para terceiro. Isso aí. Porque ontem o Lara tomou uma goleada, né? 4-0. Isso. Que não é normal. A gente aqui jogando contra o Corinthians não é um mau time, não. Não. Mas, enfim, o Corinthians precisa conseguir alguma coisinha na Argentina. Claro que se não conseguir, tem muita coisa. Independente fez jogar aqui. Mas é melhor manter a tranquilidade. Claro. O Corinthians está numa fase ótima. Ele não está jogando grande futebol, mas tem dado certo. Essa coisa da altura do time, o Carille falou aqui no Mesa Domingo que o motivo principal da saída do Gabriel para a entrada do Ralf foi exatamente por causa da altura do time, né? Para proteger nas bolas aéreas. Ele deve usar o mesmo sistema lá na Argentina e me agrada muito esse esquema sem atacante, sem um cara de referência. Tem dado certo, não está fazendo falta. O Rodriguinho está fazendo gol todo jogo. E o Rodriguinho não deverá sair do time nem da função com a chegada do eventual centroavante do Roger. Enfim, é um jogo legal, um jogo interessante. Nem seria justo, né, Flávio, tirar o Rodriguinho nesse momento. Não, aí no caso vai ter que sair alguém. Não, ele não vai nem mudar a maneira de jogar do Rodriguinho. Ele ficou meio assim, poxa e tal, né? Agora viu que dá certo, funciona, vai continuar, como ele fala, pisando na área, né? E vamos ver o que vai acontecer. Mas é um jogo complexo, sim. Não é fácil ganhar na Argentina, menos ainda do Independiente, que não é aquele que ganhou 7 títulos, mas tem uma camisa forte, importante, o estádio lá é daqueles de pressão forte. E insisto, são 8 títulos de Libertadores, né? 8 títulos. 7 de um lado, 1 do outro. Bom, e o Jadson, remete a 7-1. O Jadson voltando, a gente não sabe em que condições o Jadson volta, mas de qualquer forma é bom. Volta bem. Acho que é tocar bom bola, né? Pra ter alguém a mais para ser marcado ali no meio, além do Rodriguinho também. Porque aí talvez o Rodriguinho fique mais livre para criar. O Corinthians vai tocar bola, né? Vai tocar bola. São 2 homens de criação. 2 homens de criação. Vamos conferir a escalação, a provável escalação do Independente? Campanha, Bustos, Franco, Vigal e Gaston Silva, Domingo e Diego Rodrigues, Martim Benítez, Meza e Veron, Silvio Romero no ataque, técnico Ariel Roland. A enquete do site gazetesportiva.com é justamente sobre o jogão entre Independente e Corinthians. A gente quer saber qual será o resultado dessa partida. Vitória do time argentino, empate ou vitória do nosso todo-poderoso Timão? Participe através do site gazetesportiva.com. O resultado sai no final do programa. Aliás, tem lá no site, o primeiro jogo entre Independente e Corinthians teve pancadaria. Foi o gol mais rápido do Sócrates aos 22 segundos de jogo. E o Corinthians ganhou. O jogo terminou aos 39 minutos, com pancadaria. Era o Mário Travalini, o treinador. Torneio no México, se não me falha a memória. México, Pachuca, acho que foi Pachuca, no México. O Corinthians foi campeão desse torneio. E tem tudo lá no site gazetesportiva.com, você pode conferir essa reportagem, tem fotos históricas, a capa do jornal, muito bacana. E tem mais uma curiosidade. O Corinthians normalmente tem retrospecto ruim contra times argentinos. Contra o Independente, o retrospecto é favorável. O Corinthians mais venceu do que perdeu. Uhul! Por isso, a lógica aponta um empate, mas é só um pressentimento. Tô achando que é da Corinthians hoje. Vai, Flávio. É nóis. Ao 1 contra o 7. Ele tá torcendo tanto pro Independente. Eu não. Eu gosto do Boca. Te leva a sério? Eu gosto do Boca. O Boca, contra qualquer brasileiro, contra qualquer outro, torce pro Boca. O Independente, não. El Rojo é um time... Não, eu gosto do Boca, muito na Argentina. Eu também. Mas os dois. Acho que o Corinthians traz alguma coisa legal de lá. Uma vitória, dá pra ver. Mas esse time tá muito forte. Tá largo, né? O Corinthians, também, além de competente, além de ter todo esse histórico de repetição de sistema, aí ele olha assim, não tá jogando nada. Ele ganha. Tá acontecendo isso toda hora. Por que não de novo hoje?
Eu torço pro Coringão, mas eu acho que vai dar o time argentino. Seguimos com o Libertadores da América. Ontem, no Paraguai, o Grêmio empatou sem gols com o Cerro Porteño, jogo válido pelo grupo 1 da competição. E mais 2 jogos movimentaram a rodada do torneio. Veja os gols. O Flávio já falava, né, com essa vitória, o Milionários assumiu a liderança do grupo. Se o Corinthians... Você falou Milionários. Você não falou Missionários. Posso falar. Na verdade, o correto é Missionários. Isso, então fala. Né? Se o Corinthians perder, ele cai para terceiro. Fica feio falar Milionários. Fica numa situação... Parece outra coisa. Vai, tudo bem, vai. Eu tô pensando em voz alta, amor. Ok. Vai. Mas se o Corinthians perder o jogo, cai para terceiro. Tá. Mas claro que o Corinthians depois tem 3 jogos. Desses 3 jogos que restam, tem 2 jogos em casa. Recebe contra o Milionários e contra o Independente. Exato, recebe aqui. E ainda pega o Deportivo Lara fora, que é do adversário mais fraco do grupo. E é um campinho legal, viu? A gente tá vendo com montanha embaixo. Não é aquelas fazendas iluminadas que tem, não. Ou seja, dá para jogar. Dá para jogar, entendeu? É legal, é bonitinho o campo deles. O Corinthians, ele tem toda a condição de se classificar, né? Não pode vacilar, mas tem toda a condição de se classificar. Eu também acho. 4 partidas hoje e outras 4 amanhã completam a rodada deste meio de semana da Libertadores. O The Strongest recebe às 7h15 na altitude de La Paz o Atlético Tucumã, da Argentina. Às 9h45, o Independente enfrenta o Coringão em Avejaneda. No mesmo horário, em Assunção, o Libertad do Paraguai recebe o Peñarol. Também 9h45 no Maracanã, jogam Flamengo e Santa Fé. Amanhã o Racing encara o Vasco às 7h45 no estádio Presidente Perón. Às 9h30 tem Emelec e River Plate em Guayaquil, Universidade de Chile e Cruzeiro em Santiago e Alianza Lima e Júnior Barranquilla em Lima, no Peru. Líder do grupo 4 com 4 pontos, 2 aí na frente do River Plate e do Santa Fé, o Flamengo pode dar um passo importante para a classificação se vencer daqui a pouquinho a equipe colombiana no Maracanã. O último treino do rubro-negro foi em clima de festa. Confira. Que torcida é essa? A magnética rubro-negra lotou ontem as arquibancadas do Maracanã, onde o Flamengo treinou antes do jogo de logo mais contra o Santa Fé, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Se tratando de torcida do Flamengo, a gente espera assim, sempre coisas positivas, né? Tá sempre surpreendendo a cada partida, a cada treino, né? Acho que mostra a força da nossa torcida. O motivo do inusitado treino é que o jogo de hoje será realizado com portões fechados, por causa das confusões que aconteceram na final da Copa Sul-Americana do ano passado. Atentos na festa que vinha das arquibancadas, os jogadores ficaram visivelmente emocionados. Vinícius Júnior lembrou de quando era só mais um torcedor do Flamengo. Sempre acompanhei de perto o Flamengo, sempre no estádio. Até mesmo no treino na Gávea, quando era bem menorzinho. E eu era fanático. Com certeza, se eu não estivesse jogando, se eu não fosse jogador, eu estaria aqui apoiando mais uma vez. De acordo com a direção do Clube Carioca, 50 mil torcedores estiveram presentes. A entrada no estádio foi liberada em troca de 1 quilo de alimento não perecível, possibilitando que vários flamenguistas de baixa renda pudessem conhecer o novo Maracanã. Mas também levantando a questão do alto preço dos ingressos nos jogos da equipe. A gente procura praticar a política de preços que privilegie tanto, né, o torcedor, as possibilidades do torcedor, mas também a saúde financeira do clube. A festa entre jogadores e torcida foi grande, mas mesmo assim Bandeira de Melo teve que responder sobre uma polêmica. O presidente do Corinthians, André Sanches, acusou o Flamengo de ter tentado contratar o meia Rodriguinho e o técnico Fábio Carille, oferecendo ao treinador um salário mensal de R$1 milhão. Nunca foi feito nenhum tipo de proposta, nem pelo Carille, nem pelo Rodriguinho, muito menos nesses valores. Então, não sei de onde que deve ter alguém enganando alguém. Ô Flávio, antes de falarmos do jogo, você mesmo chegou a defender muito essa gestão do Flamengo, eu também, mas eu confesso uma certa decepção. Começou bem e depois começou a virar meio virou mais outros, do mesmo. É verdade. Mais do mesmo. Um resultado não vem, manda embora aqui, manda embora ali. Aí não adianta. Não adianta. Não, ou você tem uma filosofia e segue, claro. Né? Aí traz cada dia um técnico com um perfil, com uma, sabe? Exatamente. Começou legal, começou colocando pessoas especializadas nas suas devidas áreas, até torcedores de outros times, especialistas, né? Mas agora é mais o mesmo. Engraçado, porque quando você pensa que alguém vai agregar para o futebol, vai mudar a cara do futebol,
Na verdade, o futebol acaba estragando essa pessoa que a gente imagina que, né, que vai agregar, que vai oferecer algo. A coisa ruim assimila a coisa boa que vem, né? O Beluso no Palmeiras é um exemplo de alguém que eu respeito muito, mas depois virou mais do mesmo também. Olha, algumas coisas que eu queria falar. Agora virou modinha o negócio do treino aberto. É tudo modinha e tal. Na minha cabeça não ajuda nada, pelo contrário, o jogador ele precisa de concentração. Isso aí é oba-oba. 2006, até agora, hoje ainda eu li uma matéria, era um shopping center, alguém falou uma coisa assim sobre 2006. Perdeu, se tivesse vencido não se levava em conta. Mas enfim, não acrescenta nada, isso aí é oba-oba, é politicagem, não acrescenta nada. Me surpreende o número de pessoas que conseguem ir em horário de trabalho, né, para fazer isso aí. Não resolve nada e tira a concentração do jogador. O cara tem que trabalhar concentrado. Mas é modinha, agora vai ficar com essa frescura aí que não muda coisa nenhuma. E com relação a uma eventual proposta ao Carille e ao Rodriguinho, não vejo nada de antiético. Você pode fazer uma proposta para um outro profissional que está empregado. E o profissional vai chegar e vai aceitar ou não aceitar de acordo com a situação. Não vejo nada de antiético nisso. Isso é profissional. Por exemplo, o São Paulo acabou de contratar o Everton do Flamengo. Ele pagou a multa, o Everton tinha interesse de sair, saiu e acabou. É profissional. Mas o cara está lá trabalhando. Tá bom, mas o Bandeira disse que não fez a proposta. Vamos supor que eu não sei quanto o Carille ganha. Mas se ele receber uma proposta de 1 milhão do Flamengo, primeiro que é o Flamengo, que é maravilhoso. Segundo, acho que ele não ganha isso no Corinthians. Na pior das hipóteses, ele vai ter uma melhoria salarial na vida dele. Isso não faz mal a ninguém, eles são profissionais. E isso acontece com qualquer pessoa. Você com qualquer trabalho, em qualquer profissão. Analisa. Qualquer um. Banqueiro é assim, bancário é assim, jornalista é assim, vendedor é assim, qualquer um. Que entre os dirigentes de futebol tem um certo acordo de cavalheiros, né? Então fazer uma consulta antes. Não, isso extraoficialmente, ou eles acreditam que isso existe, entendeu? De qualquer forma, tem muita gente também que né, o Corinthians mesmo, antes de efetivar o Carille, tentou Dorival Júnior. Tentou, o Carille foi a última opção do Corinthians. Absolutamente normal. Dizer, gente que estava empregada. Tentou lá o rapaz da Colômbia, que era nacional. Ainda bem que não conseguiu ninguém, né? O Rueda. Enfim, estava empregado também. Quer dizer, isso faz parte do jogo. Agora, queria só fazer uma observação, porque vê aí essa festa da torcida do Flamengo, bandeira, tudo lindo, torcida maravilhosa, só se pode esperar o melhor, o próprio Juan falou isso. É bom a gente lembrar que o Flamengo vai jogar hoje mais uma vez com portões fechados, porque essa mesma torcida cometeu vários atos de vandalismo na final contra o Independente pela Copa Sul-Americana, destruiu parte do Maracanã, depois teve gente lá fora que participou de arrastão com a camisa do Flamengo, roubando todo mundo, socando todo mundo. Então, sabe, não vamos esquecer das coisas. A Ponte está pagando por isso. Ela está jogando sem torcida. Perdeu o Paysandu, estava sem torcida. Porque quando tinha torcida, perdia. Então, a gente não pode esquecer isso. Não dá nada isso aí, gente. Isso é tudo blá, blá, blá. Se você tem um time bom, você vai ter torcida, e a torcida, o time vai empurrar a torcida, especialmente no Brasil. Quando o time é ruim, a torcida fica cornetando em cima. Tudo. Torcida no Brasil, o time leva a torcida, não é a torcida que leva o time. Quando o time está tomando totó, a torcida fica quieta. Aí bate uma bola na trave, levanta. Não é o Boca é diferente. Isso, o Independente é diferente. Pode me chamar de argentino quando quiser, mas da Argentina não existe. Eu nem sei se isso muda alguma coisa, mas eu só estou colocando que é assim. O torcedor, ele é bom quando o time está ganhando. Eu até tenho uma tese que tem que deixar o cara fora, paga o ingresso. O time fez o gol, entra. Tomou o gol, devolve o ingresso. Porque é assim que funciona. Tanto que aqui, muitos jogos, a torcida do Flamengo... Nem todos entram. Michele, a torcida do Corinthians várias vezes está tomando gol e apoia. Mas está sendo uma exceção. Mas olha só, por exemplo, Flamengo, quantas vezes não vi? 15 minutos de jogo, 20 minutos, um passe errado já vai o jogador. Tá perdendo umas 2-0, já começa a vaiar. Corinthians não. Na Argentina pode já estar perdendo por 2, por 3, os caras estão cantando o tempo todo. E isso sim é dar suporte. Isso sim é apoiar. O Corinthians, que é aquela música do Corinthians lá? Não, no Corinthians, nos últimos tempos, você tem razão. Ele teve... Corinthians não está. Ele mudou. Não mudou não. Nos últimos tempos... Como que é aquela lá? Nos últimos tempos, o Corinthians mudou porque ele está ganhando tudo. É verdade. Mas o Corinthians já teve. O Sócrates saiu do Corinthians na base de porrada. Não, isso antigamente mudou bastante. Desde aquele jogo que eu fui com o João Batista, aquela final de Libertadores que foi eliminado. Sim, mas está ganhando. Pelo Flamengo, não foi, João? E o Corinthians foi aplaudido no. Então, mas aí é que tá. O Corinthians está ganhando. Então jogou entra naquela tese. O time está empurrando a torcida. Aí fica mais tranquilo. Eu vou lembrar, manda aí no Instagram, pessoal, aquele hino da torcida que o time joga o time pra frente.
aquele bonito pra caramba. Bom, tão bonito que você esqueceu. Esqueci, calma. Tô ao vivo no programa, não consigo pensar em tantas coisas ao mesmo tempo, apesar de ser uma pessoa realmente multifacetada. Hora dos gols do futebol da Europa, destaques para a goleada do Bayern de Munique na Copa da Alemanha e o tropeço do Barcelona no Campeonato Espanhol. Foi para gritar, mas aliás o Bayern tem goleado toda hora, né? É uma maravilha. Eu acho ótimo isso. Você viu o time atacando, tem 5, 6 na área. Isso eu acho sensacional. E a Bundesliga, essa diferença do Bayern, em termos de tamanho, em termos de grana, ela advém do Bayern. Porque os direitos de televisão são iguais na Alemanha, para todo mundo, para o primeiro e para o último. O Bayern, ele é de uma região mais rica, né? A região da Baviera, e ele consegue mais patrocínios e tal. Mas é espetacular, você tem um time assim, é uma maravilha, você tem uma seleção, né? Com relação à Inglaterra, o City já é campeão, mas tem várias posições. Os próximos 3 colocados, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto das grandes nações vão disputar a Champions League já na fase de grupos. Eles vão dar uma melhorada, no meu modo de entender, botar os grandes para jogar mesmo, para valer. Então, essas rodadas ainda têm importância. O Tottenham, que é um time que eu gosto muito de ver jogar também, é legal. Acho que há uma ideia de jogo, né? Você quer fazer um jogo bonito, isso é legal. O Barcelona que deu uma mas queda, ele tá invicto, ele tá sossegado. Aliás, eu quero chamar a atenção para o outro lado da bola no próximo domingo, porque o Jonas e o Zé Paz, eles foram à Bélgica e eles conversaram, na matéria que a gente já mostrou no domingo, sobre o Double Pass. Double Pass, nossa. Que é uma empresa que cria modelos de jogo. Ela é uma facilitadora da revelação e do aprimoramento dos jogadores na base. E o Carille falou domingo aqui no programa que a base aqui ela não consegue fazer nada, não por culpa dos treinadores, porque são resultadistas. Sim. Então o treinador da base é obrigado a fazer time de grandalhões, time resultadistas também, senão ele perde emprego. Quando a base ela tem que preparar o jogador, tem que saber bater. Aliás, nossa reza pelo grande Cilinho, o Tacílio Pires de Camargo, que está internado em Campinas, ele teve um AVC e era um dos caras que mais aprimorava jogadores. Miller fala dele, fica até arrepiado. Botava os caras para jogar, tentar dominar uma bola de ping-pong, colocava obstáculos, colocava latinha para o cara acertar a bola, criava a habilidade individual. É isso que esse Double Pass faz, porque ele fala assim, que aqui no Brasil só quem tem muito talento se destaca, e você perde aquele que não é tão talentoso, e que lá os não talentosos se tornam talentosos. E os talentosos, muitas vezes, muitos talentosos ficam pelo caminho também. Tanto que você pode pegar vários jogadores que aqui ninguém dava muita coisa, e lá fora se deram bem. O Tadei no Palmeiras. E o Casemiro. O Edmilson, por exemplo, que aqui no São Paulo ninguém dava nada para ele. O Casemiro é o maior que exemplo disso. E outros jogadores que não tiveram tempo de ser aprimorados lá, não viraram, como o Lucas, que era um grande jogador aqui, e lá micou. Bom, a música do Coringão. Claro, como que eu pude esquecer? Aqui tem um bando de loucos, loucos por ti, Corinthians. Sabe qual que é, né? Aquele que acha que é pouco, eu vivo por ti, Corinthians. Vamos, vamos, meu timão, não para de lutar. Não sou corintiano, só tô dizendo claro que é de arrepiar. Corinthians, é nóis. Eles cantam isso daí, Jesus amado, até o perispírito fica enlouquecido. Maravilhoso, maravilhoso. Então, a torcida do Corinthians não é do jeito que vocês falaram. Pelo Campeonato Brasileiro. Não tem sido, é diferente. Que não tem sido há muito tempo, há muitos anos já. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Coritiba e Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, levaram a melhor nos jogos de ontem. Veja os gols. O Fortaleza foi até Varginha enfrentar o Boa Esporte e largou na frente aos 11 minutos da segunda etapa, no pênalti cobrado por Bruno Melo. Aos 35, Edinho invadiu a área e bateu cruzado para selar a vitória visitante. Boa Esporte 0, Fortaleza 2. No Paraná, o Coritiba recebeu o Atlético Goianiense. Logo no começo do segundo tempo, após a cobrança de escanteio, a bola chegou até Vinícius Quis, autor do único gol do jogo. Final, Coritiba 1, Atlético Goianiense 0. Duas leituras específicas. Primeiro, legal que o Rogério está conseguindo dar um padrão para o time. Tomara que o time do Fortaleza tenha sucesso, porque o Rogério tem ideias modernas, é bem legal. E com relação ao Coritiba, infelizmente ele ganhou. Digo infelizmente porque na primeira rodada eles demitiram o técnico. Contrataram o Eduardo Batista, não tem nesse jogo ontem. O time que demite o técnico na primeira rodada não merece respeito. Não o time, a direção. Mas os idiotas lá devem estar dizendo, tá vendo? Trocou, resolveu. Então,
É uma lástima que isso aconteça. Longe dos gramados por causa de uma cirurgia no pé direito, o craque Neymar participou do que aqui em São Paulo? De um evento organizado por um dos seus patrocinadores. Veja com Osmar Garrafa. Neymar não é um craque apenas dentro de campo. Fora dele, vem se destacando também como concorrido garoto propaganda. Só que essa nova parceria quase não começou bem. Na entrevista coletiva para o anúncio de um novo contrato, tudo foi pensado. Ou melhor, quase tudo. O patrocinador esqueceu apenas que Neymar está se recuperando de contusão. Eu vou ficar em pé mesmo? Só para saber. Após ter falado desse novo parceiro comercial, Neymar respondeu algumas perguntas dos jornalistas que foram enviadas por e-mail aos organizadores. Claro que as polêmicas foram deixadas de lado, mas ele falou como anda a sua recuperação visando a Copa da Rússia. Eu faço o último exame, se eu não me engano, não tenho certeza, dia 17 de maio, que eu estou liberado, eu acho, mais ou menos, para jogar. E aí, a partir daí, eu vejo, depende da evolução, depende dos próximos exames que eu fizer, vai saber, mas deram uma data, mais ou menos, aproximadamente do dia 17 de maio, que eu esteja liberado. Fiz o exame na última semana e está tudo perfeito, está tudo bem, está evoluindo bem, então espero que continue assim para voltar o mais rápido possível. Sua recuperação está acontecendo aqui no Brasil e Neymar tem intercalado seu tratamento com outras atividades. Eu estou fazendo tudo que eu praticamente gosto, né? Claro que namoro, mas tem o momento da física, então ela tem que esperar um pouco. Mas jogo o meu pôquer, né? Que é o meu passatempo preferido, fazendo tratamento. Então eu vou pro meu videogame, meu computador, fazendo tratamento. Então praticamente o meu dia começa às 9, 10 da manhã, termina às 9 da noite fazendo tratamento. Né? Porque eu quero voltar bem, eu quero melhorar. Então, mas eu faço isso tudo e mais um pouco. Quem também já está se dando bem no mundo dos negócios é a jovem promessa do Santos, o menino Rodrigo. Ao lado de Neymar, ele será garoto propaganda nessa ação comercial. Mas para ele, o mais importante nesse momento é estar ao lado do ídolo. Acho que é a terceira vez que eu vejo o Neymar. Eu vi era pequenininho, no evento do Centenário do Santos, e outra que eu fui no instituto dele, a gente jogou uma pelada lá, e lá ele me aconselhou também a sempre me dedicar bastante nos treinamentos e ser sempre feliz, né? Jogar a bola com felicidade, que é o que a gente mais ama fazer. Qual país da Europa mais te encanta para você jogar mais para frente? Eu acho que de preferência é o país que o Neymar tiver e eu poder jogar ao lado dele, né? Acho que esse é o que mais me interessa. Neymar ainda não tem uma data exata para seu retorno aos gramados. O craque garante que vai à Copa do Mundo e que seu retorno será com certeza em grande estilo. Pretendo chegar melhor do que eu estava. Claro que existe certas dúvidas, né? Às vezes eu sinto também, mas acho que é normal, né? É normal para um cara que acabou machucando. Foi minha primeira cirurgia na carreira, nunca passei por isso. E para mim, queira ou não, está sendo muito difícil. Ficar sem jogar, ficar sem treinar, ficar fora do ambiente de trabalho, que é o mais gostoso, né? De vestiário, de ficar com os amigos, de treinar, né? De concentrar, de ir pro jogo. Está sendo muito difícil, é muito ruim eu estar aqui no Brasil e ver meu time jogando, fazendo gol, sendo campeão. Eu queria muito estar com eles, mas né, existe uma coisa maior do que essa, que é a saúde, e eu tenho que cuidar dela. E eu procuro chegar muito bem, vou me esforçar ao máximo, estou fazendo meu tratamento todo dia. A partir do momento que começar a treinar, vou me dedicar ainda mais do que eu me dedicava, né, porque é um sonho que está chegando, é uma Copa do Mundo, que esperei 4 anos, né, para essa oportunidade, e está perto, né, então eu espero chegar muito bem. Tudo que é possível ser feito está sendo feito, e o Neymar tem que cuidar do trabalho dele, da profissão dele, que é jogador de futebol. A Copa do Mundo é o evento mais próximo, ele tem essa vontade, mas na verdade ele é profissional e ele trabalha e recebe do Paris Saint-Germain. Então a prioridade dele está bem para o Paris Saint-Germain, embora o Paris Saint-Germain já tenha resolvido o seu ano, ganhou o Campeonato Francês com grande facilidade. E aí a Copa do Mundo é mais uma coisa do Neymar, é mais um sonho dele, e a dependência do Brasil ganhar o título passa muito por uma boa performance do Neymar.
Tomara que ele fique legal, que ele fique bem. E tá, enquanto isso, fazendo o trabalho dele, né? Tá se divertindo, tá ganhando uma graninha dele, que faz parte também da profissão. Tá tudo certo. E tá cuidando, tendo paciência. É terrível. Qualquer pessoa que fica doente e não pode exercer o seu trabalho, é um horror. A gente aqui, por exemplo, quando fica sem voz, você fica desesperado. Você tem que trabalhar. E o cara não pode trabalhar, né? Tá impedido disso. Claro que a torcida é enorme para que o menino fique bem, fique legal. E bacana também, o Rodrigo tá junto com ele. Lembrando um pouquinho o que o Pelé fazia quando o Neymar chegou, né? Tava sempre carregando ele no colo e tal. No sentido, né, de vem comigo, vamos juntos e tal. O Rodrigo, que como ele tem aquele Y, tem gente que fala Rodrigo. Eu acho legal. O cara é fera. Diferente, ele é diferente. Tem muita chance. E se você quiser ver o que o Neymar fez ontem à noite, depois desse evento aí, corre lá no blog do Montanha de Cartas, no site gazetesportiva.com. O Montanha fez um vídeo, editou, Neymar foi jogar pôquer. E sabe com quem ele tava? Com o Nenê, do São Paulo. Pois é, cada semana ele leva um. É o Lucas Lima, é o Nenê, é o Luxemburgo. Todos os caras que jogaram na Europa, em bom nível, todos eles jogam pôquer. Todos. Eles são finos. Não, é coisa de jogador da Europa. Todos os jogadores de alto nível da Europa. Normalmente, não sei. A gente jogava tranca. Reza a lenda que joga-se a dinheiro. Mas isso eu não sei, é problema deles, eles têm o dinheiro deles, não tem nada a ver com isso. Mas o que consta é que os grandes jogadores europeus, eles têm na vida deles, na rotina deles, jogar pôquer. Tanto que ontem foi aniversário da filha do Moisés, estava todo mundo lá do pôquer e da bola. Moisés joga. Ninguém foi no aniversário, foi todo mundo jogar pôquer, não é? Também jogou, né? Joga um pouquinho, não sei se jogaram, mas eles gostam e é problema deles também, não tenho nada contra. Sabe jogar pôquer? Não. Nem eu, sabe, João Batista? Se eu jogar 21, como eu sou ruim de matemática, às vezes eu bato e não percebo, porque eu erro a conta. Bom, eu também não sei jogar pôquer, só sei jogar buraco e tranca, João, só, e rouba monte. Tênis no telhado, esse é o João Batista, e dente, né, quando cai. Agora é pra valer, o São Paulo apresentou nesta tarde a 9ª contratação da temporada, veja com Silvestre. Everton foi campeão das taças Rio, Guanabara, do Cariocão e do Campeonato Brasileiro, tudo pelo Flamengo. Aos 29 anos, após passagens também por Botafogo, Atlético Paranaense, além de ter atuado no futebol mexicano e sul-coreano, o atacante chega para ser o 9º reforço do São Paulo para 2018. Contrato de 3 temporadas, investimento altíssimo de 15 milhões de reais. Isto faz parte de um processo que o São Paulo vem estabelecendo ao longo do tempo, no sentido de recuperar a credibilidade. Preparadíssimo. Acho que estive no Flamengo 4 anos e você sabe a pressão que é jogar no Flamengo. Ainda mais essas últimas temporadas que está muito difícil, né? Pela internet, por muitas coisas. E com certeza eu estou muito preparado, estou muito bem parado, acho que eu estou numa idade boa, tenho uma família boa e é só jogar futebol. Mas o torcedor são paulino não deve esperar do Everton aquela chuva de gols. Sobre eu ser artilheiro, eu sou um ponta esquerda, né? É difícil um ponta esquerda de ser artilheiro. Mas eu sou um jogador que dá bastante assistência, né? Isso no Flamengo ano passado foi o que aconteceu. E é isso. Muito, muito feliz de estar aqui. Bem fisicamente, o Everton só deve estrear com a camisa tricolor no compromisso do final de semana, válido pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, diante do Ceará. Ou seja, se o garoto quiser participar da Copa do Brasil com a camisa São Paulina, vai ter que torcer e muito para o time dele vencer por 2-0 o Atlético Paranaense nesta quinta-feira no Morumbi. Nós temos um jogo importante amanhã. Infelizmente ainda ele não vai poder contar com o futebol dele, mas com a torcida dele mais que nunca, que é a Copa do Brasil. Muito importante, então aproveito para convocar a torcida para esse jogo importantíssimo com o Atlético Paranaense, que a gente ainda quer contar com o Everton na Copa do Brasil, e para isso a gente precisa mais uma vez da presença e da força da torcida para que a gente passe para a próxima fase. Everton vem, logo logo alguém vai. Pode ser que aconteça.
A janela de meio de ano, que é a janela importante do futebol europeu, Copa do Mundo, e nós temos assim muitos jogadores que são protagonistas, são pessoas que o mundo está observando e vendo. O São Paulo provavelmente não escapará de algum interesse, de algum assédio, até porque nós temos fama, e não é sem razão, de sermos competentes na negociação dos jogadores. Só para complementar, acho que o que a gente pode garantir é que uma eventual transferência, transação, ou venda, caso a gente acha que será decidido de uma forma estratégica e que não vai afetar o equilíbrio da equipe. Bom, pelo menos o Raí para colocar um pouco de serenidade. Você vê o presidente do São Paulo falar com essa soberba toda, se gabando, né? Nós somos excelentes negociadores, vendemos bem. Nós vimos no ano passado, vendeu o time no meio do campeonato, quase caiu para a segunda divisão. E outra coisa, temos vários protagonistas no time que enchem, que despertam a atenção do mundo. Rodrigo Caio, talvez? Quem, né? Cueva. Fala mais algum. Rodrigo Caio provavelmente não vai para a Copa. Não, então. O São Paulo, ele vende. Qual outro protagonista você consegue ver? Jovem. São Paulo vende jovem. Eu acho que mais do que contratar o Everton. O Everton é o seguinte, bom jogador. Também acho. Mas 17 milhões é muito caro. E 15 milhões, né? Sempre se apresenta abaixo daquilo que se espera. Ele é um jogador que em decisões vai muito bem. Os cariocas reclamavam que ele tinha muita dificuldade na tomada de decisões. Eu confesso, a gente não vê tanto assim o Flamengo para ter uma posição. Ele tem boa habilidade, ele joga bem pelos lados do campo, não é fazedor de gols e é natural, que ele falou, é difícil um jogador de lado de campo ser artilheiro, mas ele tem dificuldade nessa tomada de decisão, segundo os cariocas. O dinheiro foi muito alto, 29 anos, dificilmente será repassado, a não ser que seja futebol chinês, essa coisa toda, vamos ver. E o mais importante para mim, o São Paulo está renovando com o Lisieiro. Só espero que não esteja renovando para aumentar o valor dele para vender em breve. Porque esse é um jogador que precisa jogar um pouquinho mais pelo São Paulo, porque foi a grande... Hoje, para mim, quando eu vou ver o jogo de São Paulo, o que eu mais presto atenção é no Lisieiro. Eu gosto muito desse jogador. Agora, ponto importante é ter um Raí com toda a serenidade, porque senão a gente ia ter que aturar essa soberba toda como se fosse algo natural. Acho que o São Paulo, muito mais preocupado em vender e se gabar que faz bons negócios no exterior, pela grandeza que tem, pelo tamanho que tem, deveria pensar primeiramente em montar um belo time, ganhar campeonato, porque ganhar campeonato dá dinheiro para o clube, e aí sim depois, como campeão, talvez fazer bons negócios. Que o São Paulo, nos últimos 10 anos, ganhou um torneio só, meio. A Copa Sul-Americana, num jogo que nem terminou. Teve meio tempo. Só. Então já passou do tempo de baixar um pouquinho a bola. Sabe? Ainda me lembro do falecido Juvenal Juvencio dizendo o seguinte, eu nunca engoli muito essa história. O Muricy só foi campeão aqui no São Paulo por causa da estrutura. Mas você viu, Muricy saiu, foi campeão da Libertadores no Santos, campeão brasileiro no Fluminense, foi chamado para a seleção brasileira. E o São Paulo, com toda a estrutura que tem, ganhou meio torneio, como diz o Flávio Prado. Bom, no Palmeiras, o técnico Roger Machado segue preparando a equipe que no próximo domingão recebe o Internacional no Pacaembu. Adriano Dolfi tem as informações do Verdão. Borja no gramado. O atacante está recuperado de dores no joelho e à disposição do técnico Roger Machado para a partida de domingo contra o Internacional no Pacaembu. Ao lado do colombiano, apenas o goleiro Jailson, dos jogadores considerados titulares. O restante do elenco realizou apenas um treinamento regenerativo. A assessoria de imprensa do Palmeiras não programou entrevistas coletivas para esta quarta-feira. Os jogadores irão conversar com a imprensa apenas depois da atividade que está programada para esta quinta-feira pela manhã. Impossível saber como anda a situação e a cabeça do meia Lucas Lima, que já está sendo contestado por parte da torcida. As últimas boas atuações do Camisa 20 foram contra o Novo Horizontino, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Líder de assistências no elenco, com 6 ao todo, Lucas Lima teve atuações apagadas nos últimos jogos e foi substituído no setor da armação nos 2 últimos duelos pelo venezuelano Guerra, que deu uma assistência e marcou um gol nas últimas 2 partidas. Tempo para Roger Machado estudar se realiza ou não a modificação
pensando também na partida da próxima semana contra o Boca Juniors pela Copa Libertadores. Da Academia de Futebol, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Entra ano, sai ano, passa mês, entra mês, passa dias, o dia se vai e nada muda. Palmeiras não está com um burburinho de novo em cima do Roger Machado, porque não vence há 3 jogos. E se não vencer o Inter, e se não vencer o Boca, já se fala em possível demissão? Eu diria o seguinte, há um grande inimigo do Palmeiras. Que é ele Falo mesmo. sempre, é ele. O elenco do Palmeiras é muito bom, os jogadores são muito bons. E jogadores bons entram em uma fase normal. O técnico é excelente. Agora, você pode seguir o seu trabalho, acreditar no seu projeto, ou jogar tudo para cima. Aí você perde tudo. Aí é opção. Mas é um grande inimigo que o Palmeiras tem, é o Palmeiras, sem dúvida. Não é de hoje que isso acontece. Espero que o Palmeiras não entre nessa pilha. Deixa rolar. Porque aí vai se acertar. Se é uma gestão profissional, subentende-se colocar dinheiro e ser fiel a um projeto. Sim. Não é contratar treinador para servir de escudo para se defender de cornetagem. Sabe? Então, o técnico é o Roger, tem um perfil, é o Roger, dê tempo para ele trabalhar. Perdeu o título para o Corinthians nos pênaltis, empatou com o Botafogo no Rio. Não vendo nada não tem nada do outro mundo. Mas a torcida vaiou o Lucas Lima, né? Tá pegando um pouco no pé do Lucas Lima. Talvez ele perca a posição pro Guerra. Então, ele foi pro banco, né? E, será que isso é justo ou não é justo? A gente fez um levantamento, uma estatística do Lucas Lima. E você pode conferir, claro, no site gazetesportiva.com, muito além dos 90 minutos, com análises, bastidores, tudo se encontra lá, muito mais que nos outros sites, Mas me parece tão simples, não tá jogando bem, vai pro banco. A queda é real. Há uma queda, claro. Então a gente fez todo um levantamento e, por exemplo, antigamente o Lucas Lima, vou pegar um dado que eu lembro, que ele tocava 52 vezes na bola durante o jogo. Eram 52 passes. Agora, por exemplo, são 30. Todos os números dele diminuíram bastante. Finalizações, acertos de passe, então há realmente uma queda de rendimento. Então, Lucas Lima, fique esperto aí, vamos trabalhar isso daí, vamos melhorar. O assunto é o Santos, O assunto é o Santos, eleito revelação do Campeonato Paulista deste ano, o atacante Rodrigo, com Y, foi o personagem da entrevista coletiva do Peixe depois do treino desta quarta. Veja com ele, Fernando Gavini. O menino Rodrigo, de apenas 17 anos, pela primeira vez encara os jornalistas na sala de imprensa do CT Rei Pelé. Eu procuro ficar tranquilo para responder as perguntas bem, acho que esse é o principal, né? Você ficar tranquilo que as coisas vão sair naturalmente, por isso eu fico tranquilo. Claro, no começo, antes, no caminho a gente fica nervoso, a gente não sabe o que vai estar aqui, mas tô tranquilo. Ele é tão garoto que muitas vezes tem que fazer trabalho de escola na concentração. É que eu recebi uns trabalhos, né? Foi meio difícil de ir pra escola naquela semana, com os compromissos aqui, né? E aí a gente recebe, tanto eu quanto o Yuri, a gente recebe os trabalhos para não ficar sem nota, né? E acho que o único tempo que ia ter de fazer o trabalho era ali na concentração. Apesar da pouca idade, Rodrigo mostrou segurança nas respostas durante a entrevista coletiva. E também foi ousado ao sugerir a mudança do nome do estádio em que marcou 4 dos 5 gols que fez na carreira como profissional. Eu estava até brincando com os meus amigos esse dia que já podiam mudar o nome do Pacaembu, né? Já podia chamar Rodrigo. Que a maioria dos meus gols tem sido lá, é o estádio que eu gosto de jogar, tenho um carinho especial por lá. E graças a Deus tem dado tudo certo quando tem jogado lá. O único gol fora do Pacaembu, marcado por Rodrigo, foi justamente o primeiro, contra a Ponte Preta, em Campinas, pelo Campeonato Paulista. Mas o artilheiro do Pacaembu quer ser goleador também na Vila Belmiro. Curiosamente, o garoto nunca balançou a rede no estádio do Santos como profissional. Quem sabe a primeira vez aconteça semana que vem contra o Estudiantes pela Libertadores. Joguei apenas um jogo. Por incrível que pareça, eu já joguei um jogo na base, na Vila. E eu tenho esse sonho, né, de fazer meu primeiro gol na Vila. Espero que seja agora contra o Estudiantes. Eleito a revelação do Campeonato Paulista, Rodrigo não se ilude com o sucesso. Ele sabe que tem muito ainda o que melhorar. Eu acho que por ser atacante você tem que ser completo hoje em dia. E acho que o chute tá bom, mas com certeza pode melhorar. Chute com a perna ruim também, né, com a perna esquerda. Cabeceio, eu tenho 2 gols de cabeça também, né, desses meus 5. Mas dá para melhorar. Acho que em todos os quesitos dá para melhorar. Mas apesar da humildade, Rodrigo sabe bem o que quer na temporada. E não é pouca coisa não. De preferência jogar todas as partidas, né? Fazer o maior número de gols possível
e de preferência sair com algum título esse ano, que é o mais importante. Atenção, apaixonados por ciclismo! Já estão abertas as inscrições para a edição número 72 da Prova Ciclística Internacional 9 de julho. Atletas aspirantes, federados, elite, todo mundo vai invadir as principais ruas e avenidas de São Paulo para mais uma grande festa. Então, não perca tempo, acesse gazetesportiva.com/prova 9 de julho, número 9 de julho. Faça sua inscrição, venha participar com a gente de uma das provas ciclísticas mais tradicionais do Brasil, a mais importante de São Paulo, e eu estarei lá participando junto com vocês, toda a nossa equipe de esportes aqui da TV Gazeta. Fim da enquete do site gazetesportiva.com. Pá, o que vai dar hoje? É Coringão? Ou eu nem vou falar esse time argentino aí, que é 7 vezes campeão da Libertadores. Independiente. Você também, você não nega raça. Olha lá. Jornalista. 63% dos votos, Independiente. O Gazeta Esportiva vai ficar por aqui. A gente encerra o programa homenageando uma cantora jamaicana, Flávio Prado. Hortense, esqueci o nome dela. Hortense Ellis. Isso. Ela estaria completando hoje 77 anos. Tchau, dona Hortense. Boa música sempre. Beijo. Tchau.